Extramento.com. Ser biólogo é uma tarefa muito complexa e muitas vezes esses profissionais não são compreendidos qual é o real papel que eles desempenham na sociedade. Hoje quero falar sobre ser biólogo no contexto de Moçambique. Na minha perspectiva, vou tentar delinear as orientações, desafios, perspectivas e oportunidades desses profissionais aqui em Moçambique. Vamos começar a falar sobre os biomédicos, ou seja, aqueles que se formam na área de biologia e saúde e biologia aplicada. Esses dois cursos, sobretudo, são cursos diferentes, mas a sua atuação, em certo grau, existe uma certa sobreposição de responsabilidades e funções desses profissionais e também existe uma certa divergência. E, em certo grau mais elevado, existe uma associação de simbiose em que um depende do outro em certas tarefas. Por exemplo, os chamados biomédicos são profissionais ou biólogos que atuam no campo de laboratório, saúde pública e até, em certos casos, na área clínica nos hospitais. Na área clínica, por exemplo, nos hospitais, eles atuam principalmente na etiologia das doenças. Estão mais ligados na questão de identificar o agente causador de uma certa doença. Neste caso, a sua atuação, em certo grau, pode ser no laboratório. Mas este não é o foco principal. O foco principal, geralmente, desses biólogos tem sido na saúde pública. Por exemplo, se nós temos um surto, uma epidemia ou uma doença na comunidade, esses biólogos podem coletar as amostras, levar para o laboratório, identificar o agente, ou então podem também participar na questão de vigilância epidemiológica, notificando os casos diários de uma certa epidemia. Neste caso, significa que, até certo grau, acaba havendo uma certa sobreposição de tarefas com os biólogos da biologia aplicada, porque eles também atuam no laboratório na questão de identificação das amostras de um certo agente específico. Poderíamos dizer que os biólogos da área aplicada em Moçambique atuam principalmente nos laboratórios. Em alguns casos também nós verificamos que esses biólogos também da área aplicada também podem atuar em certas indústrias alimentares, mas são poucos os casos. Então, se nós diferenciássemos entre o rácio mercado, oferta e demanda de um biólogo de saúde e de um biólogo da área aplicada, poderíamos dizer que há uma certa vantagem no mercado atual ou no contexto atual de Moçambique em que o biólogo da área de saúde acaba tendo certos privilégios em termos de aceitação do mercado do que o biólogo da área de biologia aplicada. Por quê? Tudo tem a ver em questões de atuação ou do mercado que neste momento oferece. O biólogo da área de saúde, além do laboratório, conforme eu disse, também pode atuar na área de epidemiologia. Se nós formos a ver em Moçambique, muitos profissionais da área de vigilância epidemiológica têm sido os biólogos desta área, porque justamente estão focados principalmente na questão de notificações das doenças, fazer estudos de campo e até também na saúde pública das comunidades. Neste caso, significa que até certo grau, aqui no contexto de Moçambique, duas áreas têm sido de especialidade desses profissionais, que é a saúde pública e a epidemiologia de campo. Nos últimos anos, devido a certas doenças que são de notificações obrigatórias, neste caso falamos de diarreias, falamos de malária e outras doenças, por exemplo, então estes profissionais têm atuado principalmente na questão de estudo dessas doenças na comunidade e também na vigilância epidemiológica. Por outro lado também, com o surto de Covid-19, tem sido principalmente instituições de investigação que fizeram certo acompanhamento no apuramento dos dados de vigilância epidemiológica. Bem, podemos dizer que, até certo grau, existem certos desafios e oportunidades desses profissionais. A desvantagem é que, até certo ponto, em Moçambique, tem havido poucas iniciativas particulares ou individuais em que um certo
biólogo, por exemplo, desta área, abre sua própria instituição de pesquisa, então, tornando assim um desafio em que esses profissionais apenas só podem depender das instituições já pré-estabelecidas, neste caso, a nível do governo, ou então a nível de setor privado, como as organizações não governamentais.